Vamos de bom dia hoje. Vamos de bom dia porque nós mudamos, agora estamos de manhãzinha cedo. Eu acho que tem muita gente por aí que é como eu, que é de dia, né, diurno. Eu sou diurna, eu não sou noturna. Então pra mim acabou que foi bom. Até gostei, viu, gente, dessa história de estar aqui de manhãzinha cedo. Gostei de verdade. Muito bem, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar hoje sobre odontologia domiciliar, como a gente sempre faz por aqui, mas mais especificamente aquelas perguntinhas que a gente sempre achou que eram perguntinhas bobinhas, que a gente sempre achou que iam rir da cara da gente quando a gente perguntasse. Mas são perguntas que eu recebo, e eu recebo normalmente no privado. Nos grupos as pessoas têm vergonha de perguntar, justamente porque acham bobas. E aí eu abri a caixinha de pergunta, deixei que vocês trouxessem as perguntas de vocês, e hoje a gente vai perguntar. Mas a primeira pergunta quem vai fazer sou eu. Me ouvem, me veem tranquilamente, me deem um retorno para eu saber que está tudo certo, porque daí a gente já segue aqui na nossa proposta do dia. Deixa eu avisar aqui no grupo VIP que a gente já está ao vivo. Quem ainda não está no grupo VIP e quiser vir, vem, porque aqui a gente coloca todas as informações em relação a qualquer coisa de odontologia domiciliar, especialmente hospitalar também, de cursos, de lives, de eventos, de congressos, do que quer que seja. Obrigada pelo retorno, que bom que vocês estão me ouvindo. Depois a gente vai deixar espaço aqui para que vocês façam outras perguntas, mas hoje a gente vai trazer primeiramente algumas perguntas, eu dividi assim. Perguntas que eu recebo. Perguntei para algumas pessoas do nosso serviço quando vocês entraram, como é que, sabe, o que vocês tiveram mais dúvidas? Aquelas duvidinhas que parecem simples demais, básicas demais. E, para quem tá colocando eu quero em relação ao grupo VIP, quando eu terminar aqui, prometo, quando eu terminar aqui, eu já vou lá nos stories e coloco o link para que vocês possam entrar, tá bom? No nosso grupo VIP. E aí, para receber todas as informações. Então, eu dividi eu recebi aqueles, anotei aqueles que eu já tinha recebido de pergunta. Perguntei para algumas pessoas que começaram no serviço com a gente quais eram as principais dúvidas. Coloquei aqui a caixinha. Ontem falei sobre isso de novo, ainda vieram outras perguntas, tá? Algumas pessoas me mandaram no WhatsApp, algumas perguntas também, então eu vou trazer aqui para vocês. São perguntas que realmente, a gente avaliando assim, realmente, tu fala, meu Deus, será que eu devo perguntar? Parece tão bobo. E não é. São pequenos detalhes. A gente não foi, entre aspas, criado para isso. A gente estava lá de consultório, desde a época de faculdade, então é tudo muita novidade. Se vocês conhecem pessoas que têm interesse na odontologia domiciliar, já manda para ela essa informação de que nós estamos ao vivo, traz ela para cá, com certeza, principalmente quem está começando. É engraçado, quem está começando, essas dúvidas surgem naturalmente. Quem já está atendendo há algum tempo tem as dúvidas, mas tem vergonha de perguntar. Então, vale para todo mundo esse momento aqui. Lembrando que nós mudamos, agora a gente vai ficar nesse horário, das 7 da manhã, é um cafezinho mesmo, só tá faltando um cafezinho aqui. Daqui a pouco você traz um cafezinho, né? Pelo amor de Deus. Vai ficar nesse horário das 7 horas, porque na verdade muitas pessoas pediram. Porque muitas pessoas são diurnas, assim como euzinha. Eu sou diurna, eu gosto do dia. Então, pra mim foi até bom também, esse horário das 7 horas da manhã. Parece que eu tô mais acesa. E aí a gente vai ficar nesse horário todas as quintas-feiras. Tá? Você não precisa tomar café da manhã comigo. Você pode assistir enquanto você tá no carro, você pode assistir se você puder chegar um pouquinho mais cedo no trabalho, no consultório, onde quer que seja. E aí a gente vai conversando aqui. Mas mudamos, tá? Espero que definitivamente. Eu realmente gostei, então vamos seguir aqui. Muito bem. Perguntinhas bobas, será? Vamos pensar na primeira pergunta que me trouxeram aqui. Devo ou posso usar brincos e colares? Se vocês olharem os nossos stories, os nossos vídeos, a gente vez por outra tá falando sobre isso. Devo usar brincos e colares? Não, você não deve. Se você já não deve para consultório, imagine para o home care. Por quê, professora? Primeiro ponto, biossegurança, né, gente? Não precisa nem dizer. Você vai querer seu anel, sua pulseira, todo contaminado de coisa, depois você vai usar, vai deixar na sua caixinha, seu filho pega, seu marido, aí a casa já está infestada de bicho. Então, primeiro de tudo, biossegurança. Aí você vai de uma casa para outra e
brinco lá todo contaminado, né? Brinco, colar, não devemos usar. Em relação aos brincos, algumas mulheres gostam de usar brinco pequenininho e colocar a touca por cima. Se isso for possível, eu acho que ok. Quando eu falo pequenininho, não é pequenininho como esse, é pequenininho, aquela bolinha, tá? Aí cobre e tudo bem, desde que fique coberto o tempo inteiro. Eu, particularmente, gosto de não usar. E daí eu tiro tudo, até o colarzinho eu tiro tudo, tá? Pra mim, os atendimentos precisam ser sem nenhum tipo. E as pessoas observam. As pessoas veem, elas comentam, tá? Os familiares, os cuidadores. É importante que a gente tenha esse cuidado, tá bom? Então, primeiro tópico, brinco comprido, gente, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, aqueles brincões, né? Eu já não gosto muito de brincão menor, às vezes uso, mas não gosto muito de brincão grande. Pra atender, você tá de jaleco, tá de touca, todo bonitinho a touca e aquele brinco enorme. De jeito nenhum, tá? Então, realmente não deve. Roupa. Qual roupa devo usar? A roupa para o atendimento. Como é que eu devo ir? Isso foi muito discutido na época da pandemia. Porque lá, a gente ia, naquela época, a gente ia com uma calça jeans, com uma blusa como essa, né? Não decore, aprenda a raciocinar. Uma camiseta qualquer, um tênis ou um sapato fechado e tudo certo. E aí as pessoas começaram a usar os pijamas cirúrgicos. E sim, o pijama cirúrgico, ele é muito interessante. O que não pode acontecer com o pijama cirúrgico, assim como não podia acontecer com qualquer roupa que a gente fosse, é atender e depois ficar passando pelos lugares. Vai no shopping, vai numa loja, vai não sei aonde. Isso não é legal. Isso não vai ser legal nunca, né? Então, o interessante é que você troque de roupa, ou você tome um banho de preferência para poder ir fazer outras coisas, tá bem? Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu fui em tal lugar de pijama, mas porque eu ainda ia fazer o atendimento. Bom, pensando em biossegurança, não é o fim do mundo, mas também não é interessante. Vamos usar o pijama cirúrgico para ir para a nossa empresa, né, para fazer o atendimento, para voltar e depois a gente segue a vida com outra roupa. Mas sim, o pijama cirúrgico é uma roupa interessante, inclusive assim, para a gente ficar sempre usando aquela roupa. Se você usa uma roupa comum, aquela mesma roupa comum que você vai usar para o atendimento, você vai usar para outra coisa, vamos deixar só os pijamas para os atendimentos. Em termos de visual, até para quem está recebendo, você é bem interessante também, você chegar arrumadinha, né, com um pijama, com o seu nome, mais um motivo para a gente não ir para nenhum lugar com o pijama cirúrgico, né, com o nome da gente. Já aconteceu de pessoas que chegam na padaria, fulano, oi Diana, você quer o quê? Como é que você sabe meu nome? Tá aqui, né? Então talvez não seja interessante também por isso também, tá? Então, pijama cirúrgico sim, é uma boa, sapato fechado, vou falar sobre o sapato daqui a pouquinho, mas para ir para o atendimento. E aí agora a gente já foi em 2 perguntas. Falamos aqui sobre os brincos e colares, os adornos de uma forma geral, e falamos aqui também sobre a roupa. Então a gente tá ainda saindo da nossa casa para ir fazer o atendimento. Teve uma pessoa até que colocou assim, às vezes evito o branco e tenho usado o colorido. A questão do branco, que sempre foi indicada para a área de saúde e tal, é porque o branco, qualquer manchamento a gente vê, fica mais fácil de identificar, etc, etc. Porém, como a gente faz home care, o branco acaba não sendo interessante porque vai sujar de outras coisas, né? Vai sujar daquele óleozinho do carro, vai sujar, às vezes você encosta em um lugar, tal, poeira. Então, o branco acaba não sendo interessante. Então, nós aqui na H3 Odonto usamos os pijamas azuis, escuro, gosto muito. Preto é uma boa também, se não for muito quente para sua região. A gente gosta dessa cor do nosso logo, que usa também bastante. Enfim, essas opções são boas opções. E em relação a essa saída da sua casa para ir para a empresa, para ir para o consultório, organizar as coisas, para ainda ter mais uma pergunta, que é assim, o cabelo. Professora, como é que eu devo fazer com o meu cabelo? O cabelo, eu posso chegar na casa do paciente com o cabelo solto e prender lá na hora? Gente, poder pode, tudo pode nessa vida. Devo? Não, não deve. O interessante é que você já chegue bonitinha,
tá? Cabelinho puxado para trás, né? Pensando nas mulheres, principalmente, os homens também. Cabelinho puxado para trás, cabelinho preso. Se quiser fazer um coque, ainda fica mais interessante. Eu tô sempre de rabo de cavalo, tá? Eu não fico me ajeitando na casa do paciente nesse sentido, me organizando nesse sentido. Eu organizo EPI e outras coisas. Mas assim, a minha aparência, do jeito que eu chego, é o jeito que eu vou atender. Então, o legal é ir de cabelo preso já. Sempre. Quem faz home care acaba que tem que deixar um pouquinho a vaidade de lado, porque a gente vai chegar de cabelo preso, e aí eu já aproveito para falar da maquiagem, né? Não dá pra gente chegar super maquiado, por N motivos. Primeiro, não combina, e segundo, gente, o calor, né? O calor, a gente derretendo, aqui em Natal a gente tá sempre muito suada, já pensou rímel descendo, pó descendo, aquela coisa, né? Eu acho que o que a gente usa muitas vezes é o protetor solar. Sim, protetor solar é bem-vindo. Inclusive a gente precisa. Uma camadinha fina de protetor solar e ok. Pode até repor entre um atendimento e outro. Mas maquiagem pesada, não. Posso passar um batom? Pode. Mas aí no que se refere ao batom, vem a questão da máscara, que já é uma outra pergunta que veio para mim. Devo chegar na casa de paciente de máscara? Olha, na minha opinião, sim, é interessante que você chegue na casa do paciente de máscara. Eu acho que é uma das boas coisas que a pandemia nos deixou, né? Esse cuidado. A gente está falando de pacientes que são comprometidos sistemicamente, pacientes com a imunidade comprometida. Sim, gente, é interessante que a gente chegue de máscara. A gente vai estar protegendo o paciente e se protegendo. E nesse caso, a máscara vai cobrir o batom, então não tem pra quê batom. Então seria, se você preferir usar a máscara, né? Chegando de máscara, saindo de máscara, como a gente faz aqui no nosso serviço, e eu acho que é um ponto muito positivo, legal, maravilha. Não precisa necessariamente você ir no carro de máscara, você pode pegar a máscara na hora que você chega, você pode, entrando na casa do paciente, colocar a máscara, tá? Pega lá no estojozinho, mas é interessante que você entre. Se eu não entrar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Pode até ser que alguma família peça para você colocar. Você se importa? Você colocar a máscara antes de você entrar? E aí vai pegar mal, né? Se a falar, nossa, que vergonha, nunca mais eu faço isso. Então, assim, não é que esteja errado, mas é um cuidado a mais. Traz uma coisa boa para o seu serviço, traz uma ideia boa para o seu serviço. Eu realmente sugiro fortemente que você se acostume a entrar e sair com a máscara. E aí depois essa máscara vai para o lixo e para o outro paciente você troca de máscara, tá? E ainda em relação a essas coisas de cabelo, brinco, né, adorno de uma forma geral, roupa, tem uma outra pergunta que até um dia desses eu comentei nos stories, que é em relação aos perfumes. Não sei se vocês vão lembrar. Eu comentei sobre o perfume e coloquei lá na verdade eu segurei, eu tenho lá em casa a colônia da Johnson, que não precisa ser ela, pode ser uma colôniazinha. Eu gosto muito de colônias que lembram cheirinhos infantis, porque eu acho que são agradáveis para todo mundo, né? Que a gente não vai ter problema em relação a isso. Gente, perfume forte, perfume francês, que pelo amor de Deus, não. Não, a gente tá falando de um paciente, e aí eu não tô pensando nem em outra coisa, eu tô pensando no paciente. O paciente que tá todo incomodado, o paciente que tá sofrido, com dor, chega aquela pessoa com aquele perfume doce ou aquele perfume forte demais. Bota uma coisinha suave, mesmo se você for usar o Johnson ou qualquer outro, põe um pouquinho, nada exagerado, tá? Se lembra que você vai ter, muitas vezes, vindo de outro paciente, daí fica aquele cheiro de perfume misturado com suor. Não, pelo amor de Deus. Então é uma coisinha fraquinha realmente, uma colônia é o ideal, tá? Então vamos lá, passamos aqui pela roupa, pelos adornos, passamos aqui pelos perfumes, pelo cabelo, né? E aí vem a questão, aproveitando essa questão da que a gente tá falando aqui, tem a questão também da barba, né? Barba, bigode para homem. É interessante? Não, não é interessante. O bigode, se você optar usar a máscara, ele nunca vai aparecer. A barba vai aparecer um pouco mais aqui na lateral. Bom, a sugestão que eu dou é: professora, eu não vou largar minha barba, eu não vou largar o meu bigode. Beleza, tudo bem. Fica de máscara o tempo todo, tá? Que você une o útil ao agradável, né? A máscara é boa por N motivos, que a gente já falou aqui, e vai ser bom porque protege, né? Eu tô falando aqui de biossegurança. É cabelo ali, do mesmo jeito que a gente protege o nosso cabelo, a gente protege também o pelo, tá? Então é interessante que tudo seja protegido,
tá? Então, se a gente quiser unir o útil ao agradável, a gente já falou aqui da máscara também, vale a pena sim. Acho que é interessante usar a máscara para chegar e para sair, não usar os adornos, especialmente brincos grandes. A gente, né, vê que o pessoal tem muita dúvida em relação a isso. Cabelo preso, sem maquiagem pesada, no máximo, de preferência, um protetor solar, especialmente rímel, que quando a gente começa a suar, tem gente que sua muito no rosto, tem gente que sua muito no corpo. Eu sou a do corpo, fico toda molhada aqui no tórax. Cecília, por exemplo, ela já sua muito no rosto, o que é um problema porque pode cair suor no paciente. Então, ele está sempre, né, nosso auxiliar, Letícia, estão sempre ali de olho para não acontecer nada. Mas a gente pode suar aqui embaixo também. Mas quando sua no rosto, quem sua muito no rosto, o rímel vai derreter todo. Ah, mas o rímel é a prova d'água. Tá, tudo bem, mas não vai ficar legal. Ah, então a sugestão realmente é protetor solar em vez de maquiagem, um protetor fininho, cheirinho de criança ou uma colônia que você goste, mas que seja fraquinha, nada muito pesado, cabelo preso, tá? Pijama cirúrgico é uma boa, tá? Lembrando aqueles detalhes que a gente conversou aqui, e sem brincos, sem colares especialmente, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo algum comentário, alguma coisa. Eu queria que vocês ficassem à vontade, já a partir de agora, para trazer outras perguntas, porque eu tô trazendo as perguntas que eu já tinha, mas vocês podem sim trazer outros. E olha essa pergunta aqui. Essa pergunta veio pelo WhatsApp de uma colega que estava começando no home care. E ela queria fazer home care de moto. E a pergunta dela era essa: professora, eu posso fazer home care usando moto? Porque a maioria das pessoas vão usar carro, seja um carro próprio, seja um Uber. Muita gente faz de Uber também. Mas, posso fazer de moto? Querida, pode. Pode, não é que você não possa. Vamos lá, você usando a moto, você vai conseguir levar tudo o que você precisa? Se você conseguir, pode. Você vai conseguir manter a biossegurança que a gente precisa? Se você conseguir, pode. Percebe? É aquela coisa de você olhar a língua de um paciente que tá linda, não tem nada, tá tudo perfeitinho, não tem sujeira, não tem saburra, nada. E você, não, mas tem que usar escova tal, tem que usar limpador de língua, tem que usar raspador, blá, 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 blá. Tá tudo bem, pra que a gente vai mexer? Não é assim? Então, assim, o certo é o certo? Sim. Mas nem sempre existe essa coisa de certo e errado. Às vezes é o que é mais adequado. O carro é mais adequado. Com o carro você vai se virar melhor. Mas se com a moto você consegue fazer o que você precisa, ok. Certamente com a moto você não vai conseguir, a não ser que você tenha uma caçambinha, você não vai conseguir levar um equipamento portátil, maior, daqueles grandões, você não vai conseguir levar muito material. Então avalia como que você vai levar material de EPI, como você vai levar o material para manter a segurança do paciente, a qualidade do atendimento. Se você conseguir, segue. Tá bom? Só não faz de qualquer jeito. Faz de um jeito que você consiga manter a qualidade do serviço, consiga manter a biossegurança também. Uma pergunta muito comum, falando em moto, é sobre vaga. Isso aqui é uma coisa que a gente sempre bate também. A gente está vivendo num país que, infelizmente, está cada vez mais inseguro, né? Aqui na nossa cidade é complicado. A gente tem que ter muitos cuidados. E a gente tem alguns cuidados relacionados à insegurança. Esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, já vai estar postando aí para vocês. Sobre como evitar roubos, como evitar assaltos, como evitar problemas nesse sentido. E aí o que ocorre? Se eu colocar o carro para dentro da garagem de uma casa ou para dentro de um condomínio, certamente eu estarei mais segura. Concordam? Nem sempre isso é possível. Então o que a gente deve fazer? Devo colocar? Devo. Se tiver vaga, não tenha dúvidas. Devo. O que a gente faz aqui no nosso serviço? Silvana, aqui na minha frente, quando vai confirmar ou quando vai agendar o paciente, uma das perguntas que tem lá no nosso script é se tem vaga na garagem disponível. Quando a pessoa diz que tem, ótimo. A gente vai, ela já passa, ela também já tem aqui as informações de placa de carro, de tudo, já passa. E a gente chegando lá só avisa e coloca o carro para dentro. Maravilha. Quando diz que não tem, aí a gente vai ver a possibilidade de entrar na casa do paciente, deixar as coisas numa garagem, o que quer que seja, e sair para estacionar para poder voltar mais tranquila. Porque o problema maior é essa coisa de tirar do carro e colocar do carro, que demora muito, tá? Então, gente, a pergunta é, se tiver vaga dentro da casa, do condomínio, do prédio, devo colocar o carro para dentro? Sim, deve. Por motivo de facilidade, de comodidade, mas principalmente por motivo de segurança. E sabe o que acontece às vezes? A gente entra na casa de um paciente que
A princípio, a família disse que não tinha vaga, mas quando a família vê que a gente tem tanta coisa, da próxima vez eu vou pedir para vocês colocarem o carro na minha vaga, que eu vou estar trabalhando, ou eu vou deixar o carro do lado de fora para você colocar, tá? E eu não vejo problema nenhum em aceitar, tá? Eu agradeço muito, realmente a gente tem muitas coisas, a gente vai se sentir mais seguro, muito obrigada, tá? Eu sou do ponto que uma boa, né, você falar direitinho, agradecer direitinho, vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, se tiver vaga, sim, devo colocar o carro para dentro. Aí tem outra pergunta aqui que ainda se refere a essa chegada, esse trânsito, que é assim, devo trocar de calçado antes de entrar na casa do paciente? Que eu acho que foi uma coisa também que a pandemia nos trouxe. E eu vejo que alguns serviços estão mantendo e nós mantemos também. Se você quiser fazer essa troca, ela também é muito bem-vinda. Sabe, todos os pacientes, depois que a gente atende os pacientes, na semana seguinte, a nossa secretária Silvana, ela envia para os familiares, para os responsáveis, uma pesquisa de satisfação. E é muito comum nessa pesquisa eles citarem essa troca. Olha que legal, vocês fazem até a troca do sapato quando vocês entram aqui. E é importante? Porque a gente está vindo de outros lugares. A gente está vindo da sua casa, do caminho para a empresa, a volta, etc. Então, se você puder trocar, beleza. O que a gente tem que ter cuidado nessa troca? É o tipo de sapato. A gente preza aqui por usar um sapato que a gente enfie o pé e tire o pé sem colocar a mão no sapato. Porque quando você coloca a mão no sapato, aí você contamina as suas mãos, né? Então, assim, uma Crocs, aqueles sapatinhos tipo mule, aquelas Crocs que você enfia o pé mais facilmente, de forma que você não coloque o pé, a mão ali por baixo, sabe? O propé, Viviane, ele pode ser interessante também. Qual é o problema do propé? É que você tem que colocar a mão para tirar o propé. Isso foi uma discussão muito grande que teve com o pessoal da biossegurança. No último curso que a gente teve, na época ainda era habilitação em OH, o professor que deu aula sobre biossegurança conversou muito sobre isso com a gente. E ele estava explicando, né, com os alunos e com a gente, ele estava explicando que cada vez mais as UTIs estão tirando os propés. Pode ver, entra nas UTIs e vê. Tem muita UTI que já não está recomendando mais o propé. Eles recomendam que você deixe um sapatinho lá na troca de roupa para usar só ali. Então, assim, é mais interessante do que o propé, é um sapatinho que você coloca e tire, como a Carol usa aí, né, o Crocs. A gente usa Crocs também, desde que seja aquela Crocs fechadinha, né, que não tem os furinhos no peito do pé, que ela seja fechadinha. E aí, se você puder, ainda mais interessante ter duas, para que você possa ir para um paciente, depois para o outro, trocar os sapatos, depois ainda higienizar a sola do sapato. Essa é a melhor forma. Não é possível agora, enfim, aí entra com o sapato que você tem, mas assim que você puder, possibilita fazer essa troca, né? Providencia o sapato, a Crocs para fazer a troca, que vai ser legal, vai ser bem visto, é bom para quem tá vendo e faz sentido também demais do ponto de vista de biossegurança, tá? Sempre vai auxiliar, contanto que você não coloque o seu pé, sua mão lá embaixo, né? Muito bem, no consultório e na casa do paciente. Eu gosto muito de Crocs também, Carol, e eu sou aquela pessoa... Que saudade de você, Carol. Eu sou aquela pessoa que no pé tudo incomoda. Eu tenho aquela sandália que eu amo, que eu já mandei ajeitar 10 vezes porque tudo incomoda. Tenho aquele sapato que eu amo, que eu já mandei ajeitar 100 vezes porque eu não encontro outro igual. Então, assim, pra mim, quanto mais largo, quanto mais feio o sapato, mais feliz eu vou estar, né? Mais tranquila eu vou estar. Aqueles sapatinhos muito fechadinhos me incomodam demais. Muito bem. Essa pergunta aqui, gente, uma vez eu ouvi de uma professora, uma colega professora de outro estado, dizendo assim: eu tenho vergonha de chegar na casa do paciente e pedir para lavar as mãos. Eu prefiro levar um paninho com clorexidina para higienizar e tal. Gente, meu ponto de vista, se eu tivesse uma pessoa doente na minha casa, graças a Deus eu não tenho, e chegasse uma pessoa para cuidar dessa paciente, dessa pessoa, e não pedisse para lavar as mãos, eu ficaria muito preocupada. Muito preocupada. Às vezes vai uma pessoa lá em casa para colher sangue, quando a gente precisa, alguma coisa, eu já mando direto pro banheiro, lava as mãos, chega. Tem que lavar as mãos. Na minha opinião, você não pedir é pior, muito pior do que você pedir. Você mostra cuidado, você mostra... mas não é uma coisa que você tem como levar. Se eu levar água, Não tem. Você tem como levar o sabão, como a gente leva.
A gente tem o frasquinho com sabonete e tem papel toalha. Porque às vezes na casa não tem papel toalha. Tem toalha comum. E às vezes toalha comum não é interessante por contaminação cruzada. Então a gente leva o nosso papel toalha. Se a casa tiver, ótimo. Agora a água, gente. A água para lavar as mãos é demais, né? E ainda assim eu teria que ir para a pia para poder lavar. Então não faz o menor sentido, tá? Então não tenham vergonha. Eu preciso lavar minhas mãos. Qual banheiro eu posso utilizar? Qual pia eu posso utilizar? E todas as vezes que você for nessa pia lavar as mãos, você avisa: licença, eu tô indo lavar minhas mãos. Lava no começo, principalmente, e no final, né? Mas sim, devemos lavar as mãos. Se você vai passar álcool depois, melhor ainda, mas a lavagem de mãos é essencial. Você abriu a mala do seu carro, você abriu a porta do seu carro, você pegou na direção, você apertou no botão do elevador, pelo amor de Deus, tem que lavar as mãos. Não vamos ter vergonha disso, tá bem? Vamos sim lavar as mãos. Então, posso pedir para usar o banheiro da casa? Aproveitando que a gente tá falando de banheiro, né? Banheiro, mas agora a gente tava falando aqui mais para a questão de lavagem de mãos. Mas deu vontade de fazer número 1, né? Especialmente o número 1, que é mais comum, mas até o número 2, claro, se é muito necessário, você vai utilizar. É interessante que a gente fique sempre usando o banheiro da casa? Não é interessante, mas às vezes é necessário, tá? Então a pergunta é: posso pedir? Pode, que se você precisar, você vai ao banheiro. Sim, claro, tá? De preferência, se você puder, vá no final, se for algo que possa esperar, vá no final. Porque o atendimento já aconteceu, querendo ou não, pode passar na cabeça de alguém: será que lavou as mãos? Será que, né? Então, assim, se puder, vá no final. Mas é tudo se puder, gente, né? Uma situação fisiológica, às vezes uma necessidade. Sim, você vai ter que ir ao banheiro antes e pode pedir, peça com jeitinho. Por gentileza, será que eu posso utilizar o banheiro? Qual o banheiro que eu posso usar? E vá, sem problemas. Deixa ele bonitinho, organizadinho na saída, claro. É muito importante, eita, agora eu vou ter que ir. É muito importante a bioseguridade tanto do paciente como a nossa. Sim, doutora. Isso mesmo, muito importante a biossegurança deles e da gente. A gente protege a equipe, protege o paciente, protege o cuidador, protege a família, né? E quando a gente fala nesses pequenos detalhes, a gente tá falando muito de biossegurança o tempo inteiro. É claro que também tem um marketing aí, né? A questão de o que é que o paciente tá vendo, o que é que a família tá vendo, o que é que o cuidador tá vendo, seus cuidados. É muito importante também. Tem essa questão também. Mas, mais do que isso, a biossegurança. Muito bem colocado, Giovana. Que legal você aqui. De onde você é? Coloca aqui pra gente. Não sei se a gente já conversou. Teu sobrenome não me é estranho. Não sei se a gente já conversou. Falando em biossegurança, Giovana, falando em biossegurança, vocês todos que estão aqui. E bicho, hein? Já aconteceu com vocês? Quem faz home care já, né? E certamente quem tá começando deve ter essa dúvida. Como é que eu faço quando eu chego na casa de um paciente e tem um monte de bicho? Cachorro passeando pra lá e pra cá, gato passeando pra lá e pra cá. A gente, até jabuti já teve. Não foi, Silvana? Não me deixa mentir. Até jabuti já teve. Jabuti é menos mal, porque jabuti é um bicho paradinho, né? Ele anda devagar, né? Como uma tartaruga, então menos mal. O problema maior são esses bichos que ficam pulando. Exatamente, Camila, os gatos, né? Camila, nossa mentoranda, beijo pra você. Os gatos. Eu lembro muito de uma casa, sempre comento esse caso, que a paciente estava na cadeira do papai, na sala, e só tinha cuidador em casa e uma outra pessoa. Falei sobre isso ontem numa aula que eu dei pro pessoal de Ribeirão Preto. E aí, o gato passando. Gato passando para um lado para o outro, e minha gente, isso não vai dar certo. Não dá certo por causa dos pelos, não dá certo por causa da questão de o gato tá pulando, ele pula em cima da mesa que você acabou de montar, pula em cima do paciente e derruba tudo. Enfim, de uma forma geral, bichos, especialmente bichos com pelo e bichos que são rápidos, que pulam, especialmente não dá. E esse gato pulando, ele vinha pela janela, daqui a pouco ele vinha de novo. Aí eu cheguei pra cuidadora e disse: fulana, como é que a gente faz pra tirar esse gato daqui? Não é interessante. E isso independente de você ser fã de gato ou não, tá? Tem muita gente que é louca por gato, mas nessa hora a gente precisa pensar na biossegurança do paciente e nos cuidados. Como é que a gente faz pra tirar esse gato? Aí ela não era muito simpática, ela apenas virou assim e tinha outra cadeira do papai logo pertinho
da cadeira onde o paciente estava e ela começou a balançar essa cadeira do papai. E ela balançava com muita força. Quanto mais ela balançava, mais eu me perguntava o que é que ela está fazendo. E de repente começou a sair um monte de gato debaixo dessa cadeira do papai. Ou seja, não tinha só aquele que eu estava vendo. Eram uns 8, uns 6 a 8. E esses gatos saindo da cadeira e ela, não, vai, tudinho, corre pra dentro, não sei o que, botando tudo pra dentro de um quarto. Imagina se durante o atendimento esses gatos todos resolvem sair dali. Acabou o atendimento. Acabou. Então, assim, se tiver bicho na hora que você está atendendo, conversa com a família direitinho. Eu amo bicho. Como é que você não ama? Diga que você gosta. Por quê que você gosta? Por quê? Porque pode parecer que você está querendo que eles saiam dali porque você não gosta deles. E não. Você quer que eles saiam dali por causa do paciente, que é a pessoa principal, pelo motivo pelo qual você está ali, né? Que traz o motivo pelo qual você está ali. Então, não, os bichos, eles não devem estar durante o atendimento e a gente tem que, com jeitinho, solicitar à família que eles sejam removidos dali. E aí tem outra questão, às vezes os bichos nem estão ali, mas eles deixaram rastros. Que aí foi outra pergunta que recebi hoje de manhã aqui no Instagram, que é a questão dos pelos. Então, às vezes o gato não tá ali, cachorro, mas tá cheio de pelo a casa. E aí vem a importância muito grande da primeira consulta. Porque a primeira consulta, ela serve para um bocado de coisa que vocês já sabem, né? Para anamnese, para avaliação, para exame, para entender, plano de tratamento, orientação de higiene, etc, etc. Mas a primeira consulta também serve, e muito, para a gente entender onde os atendimentos, os procedimentos devem ser realizados na casa. Se eles devem ser realizados, por exemplo, numa sala, se eles devem ser realizados, por exemplo, em um quarto, em um terraço, na cadeira do papai, no leito, qual é o lugar mais adequado? E às vezes eles optaram por colocar você em um espaço onde os gatos deixaram rastros, porque eles entenderam que para você é melhor. E eles nunca imaginaram que você também atende no quarto. Aconteceu isso comigo, não exatamente em relação a bichos, mas tinha uma casa que eu sempre atendia no terraço e era muito quente. Apesar de ser um terraço todo aberto, mas o sol vinha na direção do horário que a gente ia lá e era muito quente. E um dia, quando a gente chegou, aí ela disse, olha, fulano, o esposo dela, ele tá lá no quarto, você se importa de atender lá? Eu sei que talvez você não se sinta confortável. Aí ela disse, e lá tem ar-condicionado? Eu disse, criatura, por que você não me disse antes? Mas foi uma falha minha, porque se eu estava atendendo num lugar que era quente e desconfortável para todo mundo, eu poderia ter perguntado. Me diga uma coisa, eu tô achando aqui tão quente, será que ele não tá desconfortável? Quer ir para outro lugar? Tem algum espaço outro da casa que de repente com ar-condicionado ou que seja mais ventilado para que ele fique mais confortável? Sempre pensando no paciente que por tabela vai ser melhor para você também. Tá? Então, se você... E agora trazendo para os gatos de novo, né? Para os bichos, para os pelos. Se tem muito pelo onde você está fazendo a primeira consulta, você pode pensar em um outro lugar. Olha, será que tem um outro lugar? Eu vi que vocês têm gatos aqui, inclusive eu adoro gatos. Mas tem esse problema dos pelos, né? E aí o pelo, quando ele entra em contato aqui com nossos instrumentais, ele vai acabar contaminando, né? Coloca a coisa pro lado do paciente, que na verdade é o principal. A gente vai ter a biossegurança comprometida. Tem algum espaço da casa onde os bichos normalmente não ficam, para que a gente possa ficar com mais tranquilidade? Ou, outra opção, é fazer a faxina da casa no dia que você vai, né? Então, às vezes, a faxineira vai na segunda pela manhã. Será que segunda-feira à tarde não seria o melhor momento para fazer o procedimento? Tá? É uma possibilidade também a se pensar. Então, essa questão de faxineira, de espaço, isso tudo, na primeira consulta, a gente consegue identificar bem para onde que a gente deve ir, né? Onde é que vai ser melhor em relação aos pelos e em relação a qualquer outra coisa. A primeira consulta também serve para isso. E posso falar, a principal pergunta, a pergunta que mais veio, tanto nas caixinhas como no WhatsApp, é: posso aceitar o lanchinho? É muito comum que as casas, as pessoas nos ofereçam lanche no final do atendimento. Às vezes não é um lanchão, às vezes é um lanchinho, um suco, às vezes uma salada de fruta, mas às vezes é assim, um banquete, né? Ela quer que você sente, que você coma tapioca, que você coma bolo, que você coma queijo assado, sabe? Pãozinho que chegou agora da padaria, cafezinho, suco. Posso? Pode. Inclusive, para muita gente vai ser uma desfeita se você não aceitar.
Não é verdade? A gente sabe disso, especialmente as pessoas mais velhas, né? A gente tem pai, mãe, já teve, enfim, avô, avó, tio, convive com essas pessoas. E a gente sabe, eu lembro da minha avó, hoje ela tá mais debilitada, mas assim, minha avó, a gente entrava, botava o pé na casa dela, tinha que comer. Né? Tinha que comer, porque se você não comer é uma desfeita. Então, sim, você pode aceitar, você pode não aceitar tudo. Né? Então, às vezes eu jogo para auxiliar, vai comer alguma coisa, eu vou tomar só um suquinho aqui, tentando manter o shape. Né? Mas pode sim. Olha só, essa semana eu comi na casa da paciente, mas ela estava fazendo 92 anos, não tive como negar. Eu acho que sem problemas. E outras vezes também, mesmo que, acho que pelo que eu entendi, era festinha de aniversário dela, né? Ou talvez um RO, né? Um resto de ontem. E mesmo que não seja, sabe? Eu não vejo problemas. Eu acho bonitinho, acho legal. Olha, recebeu até a bênção do padre. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, né? Isso aí eu acho que é impagável. Né? Do padre, de quem quer que seja, qual seja a sua religião, você tá ali recebendo uma bênção. Acho que é Deus mandando, não tem para onde ir. Os pacientes e a família são tão agradecidos que realmente dizer-lhe não dá pena, né? Dizer não para eles dá pena. Né? Então, assim, a palavra pena às vezes a gente não gosta muito, mas não é pena, mas não fica bonito, eles ficam tristes quando a gente não aceita. Então, aceita alguma coisa. Se ele sentar, senta também um pouquinho. Você tem outro atendimento depois? Então seja breve, seja rápido. Eu adoraria sentar com a senhora e ficar aqui 1 hora conversando. Ou conversa boa, ou comida boa. Pena que tem um paciente me esperando. Da próxima vez eu prometo ficar mais tempo. E tudo bem, tá? Mas vai, fica conversando, ouve. E não só o lanchinho, mas a questão da água. Muitas vezes a gente termina o atendimento mortos de sede, né? Nós terminamos mortos de sede. E a gente fica, peço água? Não peço? Como é que é isso? Né? Como é que a gente deve agir nessas horas? E tudo bem pedir água. Eu acho que a gente tem que pedir sim. Né? Às vezes a gente nem precisa pedir, eles já trazem, porque eles sabem que o negócio está pesado ali. Né? Então, peça água sim, sem problemas. Tem algumas pessoas que já me falaram que não gostam de beber no copo da casa, não se sente bem, tem medo de ter alguma coisa. Eu penso diferente, gente. Eu tomo água no copo do restaurante. Por que eu não tomo água na casa das pessoas? Eu acho que né, tá com muita sede. Se você tem sua água no carro, às vezes tem gente que anda com água no carro. Eu ando com água, ok. Também toma a sua água do carro, sem problemas. É você avaliar até que ponto é uma desfeita. Às vezes a pessoa vem com tanto carinho, né? Uma aguinha. Toma um golinho, toma um pouquinho da água. Né? Acho que mostra um carinho da nossa parte também, quando a gente aceita. Tá bom? O que a gente não pode é perder o tempo, né? Ficar ali, perder o tempo, que eu digo perder a hora. Ficar ali conversando e o paciente tá esperando ali para fazer o outro atendimento. Então, não é feio aceitar o lanche. Pode sim pedir água e deve a qualquer momento, tá? Viviane já usa uma estratégia. É que eu não posso tirar a máscara durante o atendimento. E aí, de uma forma educada, muito obrigada. Adoraria, tô morrendo de sede, tô morrendo de vontade de comer alguma coisa, mas eu tenho essa política de não tirar a máscara em nenhum momento durante o atendimento. Espero que a senhora compreenda. É pro bem do seu familiar. Tudo bem. Nós, quando terminamos o atendimento, a gente tira um pouquinho a máscara, desde que seja longe do paciente, né? Já em outro ambiente, para tomar uma água, para comer alguma coisa. Mas é ok também não aceitar. Você tendo um argumento, né? Falando com educação, com jeitinho, não vejo problema. Nós tratamos de... Giovana. Nosotros tratamos de decirles que en otro momento ellos entienden. Aunque algunos se quedam meio incômodos. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Pois é. Muitas vezes a gente diz que vai aceitar em um outro momento, mas em algumas situações a gente percebe que há um desconforto, a família não fica muito feliz. Gostaria que você tivesse aceitado. Isso acontece. E aqui Pedro Lucas, meu aluno da universidade, se formou agora, o doutor Pedro Lucas, acompanhou a gente algumas vezes nos atendimentos e bebeu água em todas as casas. E sim, também não vejo problema não, tá? Eu acho que não existe o certo e o errado. Posso? Pode. É bom? Tenta perceber a vibe do paciente, da família. Eles trouxeram com tanto carinho. Se você puder, toma um pouquinho, aceita um pouquinho. Não quero de jeito nenhum. Eu me sinto melhor usando a máscara. Então, usa um argumento bom, fala com a educação. Não vejo problema. Né? Carol dizendo que acha que te aproxima da família, né? Acaba
fazendo um rapó ali, né? De uma certa forma, lá no fundo acaba acontecendo um rapó. Essa pergunta aqui também é comum, porque assim, veja bem, você vai atender na casa do paciente e tá ali uma família sofrida, muitas vezes uma filha, um filho, que, meu Deus do céu, todos os dias, uma loucura, cuidador que falta e chama profissional e tem que comprar gás e não sei o quê, uma pessoa que já tá estressada, muitas vezes. E essa pessoa estressada, ela quer desabafar, ela tá precisando conversar. Então, às vezes, é você, essa pessoa que vai conversar. Muitas vezes é você que vai ter que estar ali ouvindo. E é importante? É importante. Precisamos ter um limite? Precisamos ter um limite. Tem pessoas que não sabem cortar uma conversa. E aí, se deixar, aquela pessoa que fala muito, né? Aquela acompanhante que fala muito, aquele familiar, ele aluga você a tarde inteira. A gente teve um paciente, tanto de home care como de consultório, que a gente botava 2 horários. Ele era um tempo de consultório e depois de home care. A gente colocava a tarde todinha para ele. Porque para ele era muito importante, depois do atendimento, a gente sentar com ele na mesa, comer bastante e conversar. Então botava 2 horários. A gente cobrava por isso. E tudo bem, né? Um paciente que podia e tal, mas ele queria que a gente ficasse a tarde toda lá. Tudo bem, a gente ficava com o maior amor do mundo. Era muito bom conversar. Né? E a gente conversava sobre diversos assuntos e às vezes ele repetia os assuntos e a gente ouvia de novo e como se fosse a primeira vez, né? E a esposa às vezes meio agoniada, meu filho, de novo, mas a gente tá ali, tá? Então faz parte, sim. Muito bem. Então, se eu notar que a família quer conversar para desabafar, eu posso ficar ouvindo? Pode, mas assim, tenha um limite. Não vai ficar lá o dia todo, porque tem as coisas que precisam acontecer depois. Então, assim, nossa, fulana, tá tão bom o papo da gente, eu tô ouvindo aqui a senhora com tanto carinho, inclusive eu vou pensar muito sobre isso, na volta a gente até conversa mais. Infelizmente eu vou precisar sair agora, porque tem outro paciente me esperando, já tô um pouquinho atrasada, olha, espero que a senhora fique bem e tal. Então, assim, eu acho que sempre palavras benditas no momento correto, elas são bem-vindas. Vamos falar com jeitinho, que não vai ter incômodo nenhum nesse sentido. Tá? Outra pergunta. Já estamos no finalzinho, só tem umas 3 perguntas aqui, mas se tiverem mais, vão colocando aí. 3 perguntas pra gente finalizar. Já são quase 8 horas da manhã. Qual deve ser a ordem de fazer as coisas na hora que já está na casa do paciente? Essa pergunta, ela tem uma resposta muito extensa. E embora tenha sido uma das perguntas da caixinha de perguntas, né, e eu trouxe aqui, eu não consigo trazer tudo para vocês aqui, porque isso é uma aula. Inclusive, no nosso curso de atendimento odontológico domiciliar, nós temos uma aula só, aliás, um módulo, só sobre a primeira consulta. Um módulo com várias aulas, tem aula com 20 minutos, 30 minutos, de como deve ser essa sequência. Mas, de uma forma geral, se você tem um auxiliar, deixa ele montando as coisas, as bancadas, né, organizando tudo, enquanto você vai fazer a anamnese do paciente em uma mesa, afastado. Vai lá, faz a anamnese, preenche o que tem que preencher e volta para fazer o atendimento. E o atendimento ele deve começar pela higiene bucal, porque depois você vai fazer uma avaliação de um paciente que precisa estar com a boca higienizada para você fazer uma boa avaliação. Então, você vai fazer a higiene bucal e vai fazer a avaliação, o odontograma, etc, etc. Avaliação clínica geral também, PA, etc, etc. Tá? Então, de uma forma geral, essa é a sequência, mas existem muitos detalhes aí. E aí, ainda dentro dessa lógica, é assim, quando e como devo apresentar o parecer e a proposta? Você precisa passar para o responsável ou para o próprio paciente como é que está a condição de saúde bucal. O que ele tem, o que ele não tem, como é que está a condição de saúde bucal dele. E, ao mesmo tempo, trazer uma proposta. É muito importante que isso não seja feito ali, na hora. Né? Durante muito tempo nós fizemos. Ok, tudo bem, é uma possibilidade também. Hoje a gente vê que se você puder apresentar para a família isso, né, fazer um PowerPoint bonitinho e apresentar, seja via Meet, online, seja presencialmente em um outro momento, né, se você vir que faz sentido, é muito melhor. É bem mais interessante. Você vai apresentar, você vai mostrar primeiro o porquê, para depois você dizer, olha, precisa disso, disso e daquilo outro, tá? Então, também é uma aula enorme sobre parecer e proposta, mas de uma forma geral, esses são os cuidados. E para finalizar,
tem uma perguntinha que não podia faltar, que é sobre preço. Preço de procedimentos. Devemos passar o preço de procedimento? Preço. A família perguntar, quanto é isso? É interessante que a gente não dê aquele preço ali na hora, não fale o valor ali na hora. Por quê? O valor não, o preço mesmo. Por quê? Porque ele não vai enxergar o valor. É mais interessante se você puder falar sobre o procedimento nessa hora lá da conversa, via Meet, via o que quer que seja. Você explicar o que é que o paciente tem, explicar como é o procedimento, para ele entender que aquele procedimento tem valor, para daí você falar o preço. Tá? Que é uma coisa, não sei se Camila ainda está aqui. Camila, uma das dúvidas de Camila quando ela procurou a gente para fazer mentoria foi justamente essa questão de preços, como passar, como precificar, e é um assunto muito delicado que requer muito tempo e a gente precisa sim pensar sobre isso. Não só a precificação, né, de quanto custa isso, quanto custa aquilo, mas de como passar isso para o paciente. A gente vai conversar sobre isso, viu, Camila? E isso é super importante. Gente, de novo, qualquer pergunta, coloquem aí. Enquanto vocês colocam, se é que tem, assim, para esse finalzinho, eu vou trazer uma última informação, que não é exatamente uma pergunta, mas quem me acompanhou nesses últimos dias aqui no Instagram, nas caixinhas de perguntas e etc., eu comentei com vocês sobre um caso que aconteceu na nossa empresa, que foi uma família que entrou em contato com a gente para fazer um procedimento que eles já sabiam que tinha indicação, então a gente já tinha indicado esse procedimento já fazia um tempo. E a família entrou em contato com a gente para, teoricamente, agendar para fazer esse procedimento. Olha, mamãe precisa fazer tal coisa e eu queria fazer. Qual o custo desse valor? Como era um paciente que a gente já estava com ele há muito tempo, já tinha feito vários procedimentos, já conhecia, teoricamente, o valor do nosso serviço, ele foi passado o preço para ele. O preço do procedimento era R$650. O que a gente não entendeu na época não, porque foi agora recente, o que a gente não entendeu foi que ele não tinha visto o valor ainda no nosso serviço, porque ele nunca estava durante os atendimentos, nunca esteve. Sempre quem estava era cuidador, então ele não tinha enxergado ainda o valor, que a gente poderia ter feito o trabalho para ele sentir isso, mas ele não tinha ainda valorizado. Então qual foi a resposta dele? Avisa para a doutora que minha mãe não vai fazer não, porque ela vai fazer com o dentista que a gente tem na família. Ele vai fazer o mesmo procedimento, inclusive com a mesma qualidade. Paciente acamado, dependente. O nosso dentista de consultório vai fazer esse procedimento pelo custo de R$150. E aí nossa funcionária ficou perdida. Vou responder o quê para uma pessoa dessa, né? E logo ela entrou em contato com a gente. Fala o quê? Digo o quê? O paciente está dizendo que vai fazer com outra pessoa e essa pessoa vai cobrar R$150. É bem menos da metade do que a gente cobra. E eu falo o quê para ele? Bom, impossível a gente chegar nesse custo. Impossível. A gente vai pagar para trabalhar. E certamente essa pessoa também vai pagar para trabalhar. E a gente trabalha porque é lindo fazer odontologia domiciliar, porque é bom ajudar as pessoas, a gente gosta demais do que a gente faz, mas nós somos uma empresa. E a empresa precisa ter lucro para continuar vivendo. Então, não dá pra gente fazer. A gente poderia até fazer uma filantropia, uma coisa para ajudar alguém, mas não uma pessoa que está querendo fazer por questão de custo com outra pessoa, uma pessoa que pode arcar com os custos. E a orientação foi dizer a ele que tudo bem, senhor, entendemos, um abraço, boa sorte, né? Mas eu fiquei de voltar aqui para contar a vocês o que aconteceu depois. E sim, ele voltou a entrar em contato com a gente. Claro, ele não falou sobre isso. Ele não disse, é porque não deu certo, porque... Não, ele simplesmente agendou. Tá? E isso acontece de forma recorrente. Já aconteceu comigo há muitos anos, uma criança que a gente atendeu, que veio para cá para ser atendida, que ela era de Mossoró, do interior daqui, e a família questionou muito o preço, questionou muito, e aí disse, não, eu vou fazer com uma pessoa que eu conheço, tal, e não deu certo, e voltou também pra gente fazer o atendimento. Então, gente, quando começa a ver valor, quando vê que o negócio, eu não sei se nesse caso o dentista chegou a ir lá e viu que não era viável, ou se eles viram que o cara não sabia fazer direito, eu não sei. Né? Porque a dentista de consultório não tem a vivência de domiciliar. É mesmo que você pegar uma pessoa de domiciliar e colocar no hospital, ela vai ficar perdida de primeira. Né? Isso é normal. Mas como eu não sei quem foi essa pessoa, como que aconteceu, eu não sei o que aconteceu realmente, eu só sei que ele viu que era inviável, que não dava certo e voltou para agendar. Então, lá vamos nós, está agendado pra gente ir lá ver a Dona Maria, não sei o nome dela. Tá bem?
Então é isso, a gente vai aprendendo a lidar com as situações para que não pegue mal, para que as pessoas não vejam a gente de uma forma que não seja legal. Esse foi o nosso primeiro encontro desse ano, né? Nossa primeira live, 7 horas da manhã, quintas-feiras, já falei lá no início. Todas as quintas estaremos aqui às 7 horas da manhã. É um momento que foi solicitado, professora, vamos mudar da noite para amanhã, porque a noite é ruim para mim, eu sempre tenho outras coisas. E também para mim, eu prefiro pela manhã, então estou mais feliz agora. Estaremos sempre aqui com um cafezinho, né? Café da manhã com a H3 Odonto Ensino. Se você não segue a gente ainda, aproveita para seguir agora, acompanha. Lembrando que nós temos o grupo VIP, que é um grupo onde a gente coloca todas as informações de lives, de eventos, de cursos e etc. Então, colocaremos a próxima live lá também. E comentei também com vocês que vou colocar, terminando aqui agora mesmo, já coloco nos stories o link para você entrar nesse grupo VIP se você não está lá ainda. Tá bom? Deixa eu só ver aqui quem é que tá escrevendo aqui algumas coisas. Doutora Edna. Aconteceu comigo essa situação, professora, fiquei triste pela paciente, a paciente de TEA, suporte 3, mas também desejei tudo de bom e disse que infelizmente não conseguia chegar no valor do outro profissional. É diferente, Edna, daqueles casos que você fala, eu vou fazer por filantropia, eu preciso ajudar, mas não uma pessoa que está preferindo fazer com outra, então deixa fazer, se der certo, ótimo, maravilha, se não der, ela vai voltar, e aí a gente vai fazer o que a gente ia fazer anteriormente. Duda Mendes, iniciando o dia bem, esse relato seu já aconteceu comigo. Pois é, vai acontecer com todo mundo, né? E às vezes as pessoas acham que não acontece com a gente, porque a gente já está há 17 anos no mercado. Acontece sim. Camila, foi ótimo, muito obrigada pelo compartilhamento de experiências. A gente se encontra segunda-feira na mentoria. Muitas graças, Giovana. Lindo dia para você também. Foi maravilhoso. Eu fiz raspagem, né? Eu imagino que seja. Em 3 consultas e o pai questionou que o outro dentista tinha ido somente uma vez para limpar tudo. Enfim, expliquei e consegui fidelizar o paciente mostrando o meu melhor. É um trabalho de formiguinha, né? Essa fidelização tem tudo a ver com o valor. Vamos mostrar o valor que a gente tem, não é verdade? E é isso, gente. Beijo bem grande para vocês. Para quem tomou café da manhã comigo, muito obrigada pela companhia. Quem estava passeando no carro também, deixando o menino na escola. Enfim, quem já está no consultório também, muito obrigada. Quinta-feira que vem a gente se encontra de novo. Acompanhe a gente nos stories, que tem muita coisa boa chegando aí para vocês. Fiquem com Deus, um bom dia de trabalho e até breve. Tchau, tchau.